Boa noite a todos, Sejam bem-vindos aqui à Casa Missionários da Luz. Todo conhecimento, ela exige uma ação. Toda formação profissional exige uma prática. O que estamos fazendo aqui é conhecendo o Evangelho, conhecendo a doutrina espírita. E isso não foge a essa reflexão que nós colocamos aqui agora. Todo esse conhecimento exige uma ação. Porque conhecimento que ilumina a consciência embaixo do alqueire, ela não ilumina ao seu redor, não ilumina caminhos, não esclarece outras consciências. Fica somente iluminando a si mesmo. Então é com essa reflexão que nós começamos hoje a nossa reunião, porque o que aqui será dito hoje foi muito importante para mim, para estudar. Eu estudei, é o exercício meu ao dia a dia, e eu acho que vai ser ao longo da minha vida. A gente começa com uma reflexão e uma história de Amélia Rodrigues, que, através das mãos do Divaldo, contou para nós esse início de estudos que aqui iremos colocar. Jesus, ele sabia o que os apóstolos queriam. Ele compreendia a vontade deles. Levou-os a um planalto da Judéia, na cidade de Efraim, a 830 metros acima do nível do mar. Era uma região bucólica, linda naquela época, com flores, com frutos, com damasqueiros a florir, com flores silvestres, com gramas verdejantes, e casas humildes e singelas, e fontes aparecendo uma aqui e outra ali, belezando e refrescando o ambiente. Jesus queria que os apóstolos, que os seguidores dele, entrassem em contato com essa maravilha que significa a terra, na sua beleza, na sua formação. Mas levou-os também na beirada desse planalto, e mostrou para eles o serpentear tranquilo do Jordão, lá embaixo, com o mar da Galileia, com o Mar Morto mais à frente, mostrando para eles a beleza e a grandiosidade da criação divina. E ele sabia o que os apóstolos queriam. Os apóstolos viam Jesus se retirar, às vezes, isolado ao deserto, para entrar em contato com esse Deus único do povo de Israel, e voltava com o poder de amor manso, tranquilo, contaminando com a sua palavra, com a sua ação, tudo aquilo que ele já sabia do Evangelho, que ele já tinha estudado há muitos e muitos anos e trazendo para nós aqui. Jesus tinha e sabia do que eles queriam. E Amélia Rodrigues, percebendo o ambiente da história, que certamente ela viu nos planos superiores da espiritualidade, ela nos traz uma reflexão num parágrafo pequeno, mas profundo de reflexão. Ela fala assim: aquela será a última primavera que passarão juntos. Os colóquios, as lições serão interrompidas. Ele o sabe. Ministra as últimas instruções. O cordeiro inocente logo mais deverá marchar na direção do matadouro. Quanto há, no entanto, a dizer? O quanto ele tinha ainda
que passar para aqueles pescadores humildes, que seriam o foco de disseminação de todo o evangelho que ele estava passando. São crianças espirituais, aqueles companheiros, bulhentos e sem a noção exata do que lhes será pedido. Jesus sabia disso e compreendia o que os apóstolos, o que os seus seguidores estavam querendo naquele momento. Ele sabia que a missão deles na Terra iria necessitar mais um parágrafo da Amélia Rodrigues: a humildade e a submissão da alma que ora e subordina-se às inumeráveis fontes da mercê excelsa. Entrega total, confiança ilimitada, resignação atual diante das suas determinações divinas e divina presciência. Eles necessitariam de ter esse contato com Deus, da mesma forma que viam Jesus se afastar e viam ele chegar de novo com aquele poder de amor transbordando no peito, manso e caridoso. Eles estavam querendo ter essa sensação, ter essa percepção e essa conquista. E eles pedem para Jesus: ensina-nos a orar. A partir daquele momento, Jesus oferece a eles o Pai Nosso que estás nos céus. O santificado que seja o vosso nome, né? Seja feita a vossa vontade, é o tema da nossa reunião de hoje. Importante, não só para mim, mas eu acho que para todos nós espíritas. Aqueles homens que se levantarão logo mais da insignificância que os limitava, irão avançar no mundo rumo ao infinito. Doravante, orando, estarão em comunhão permanente com o Pai. E isso não serve, obviamente, só para eles. Serve para nós também, na nossa reflexão. Nós também saímos de casa e vamos para a nossa vida. Como estamos indo para a nossa vida profissional, para o lazer, para o trânsito, para o dia a dia? Será que vamos com acompanhados de Deus no coração? Ou vamos com preocupações, com ansiedades, com pensamentos pessimistas? Que possamos aprender a orar. Orar não é só colocar da boca para fora, é conversar com Deus do coração, é sentir o que você está falando. E mais adiante ela coloca assim: permanecendo essa condição interna, as ameaças de fora, as agressões, as perseguições, em vez de constituírem motivo de desânimo e dor, transformam-se em estímulo para o prosseguimento do ideal que a se abraça. Então, no momento em que nós entramos em contato com Deus e compreendemos que Ele é a força superior do universo, desde o átomo mais simples até as galáxias mais distantes e enormes, infinitas, são sustentadas por uma lei de amor sem erro, sem equívoco. Tudo que gira em torno do universo está nas mãos e na vontade desse Pai superior. A única coisa que nos faz ver as dificuldades na vida e defini-las como perturbações, como tragédias, como dificuldades, na realidade elas não são. Elas são simplesmente situações que incomodam a nossa vontade, o nosso ego. O nosso ego, prejudicado,
ele interpreta dessa forma. Ele interpreta tudo aquilo que nos incomoda como algo ruim. E como sabemos que a vida no universo está regida por amor, nós não devemos reagir diante das dificuldades com esse tipo de raciocínio. Também não estou querendo aqui que nós tenhamos um comportamento masoquista e sairmos pulando de alegria porque a coisa ficou horrível. Não é isso. Mas nós possamos compreender que naquela situação existe um motivo. Existe um motivo para que, mexendo aqui dentro, nos transforme naquilo que nós precisamos nos transformar. E dentro dessa noção de seja feita a vossa vontade, lembrando da primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus, que Kardec coloca bem definido para a gente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, causa primária das situações que nós definimos como ruins. Como é que pode um ser maravilhosamente justo e bom ser o responsável por uma coisa ruim? A ruindade é nossa interpretação, ainda de espíritos imperfeitos, aonde o nosso egoísmo está sendo prejudicado. Mas focando agora, saindo do Livro dos Espíritos e indo para o Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual nós iremos nos permitir ficar ao longo do nosso estudo, a doutrina espírita ela tem um nome que se chama o Consolador Prometido. E se nós queremos ter uma noção do que significa esse Consolador Prometido, eu gostaria que vocês, ao chegarem em casa, pegassem o Evangelho e abrissem no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é o maior capítulo do Evangelho. E é de extrema importância porque tudo que ali se encontra em todos os itens é totalmente acolhedor a qualquer tipo de desespero que nós possamos interpretar dessa forma. Começa falando que Deus é o infinito das perfeições, todo poder e justiça, soberanamente justo e bom. Como pode um ser que rege o universo, nas suas leis mais complexas, poder se enganar e surgir na nossa frente para os seus filhos amados que todos nós somos, uma situação que venha especificamente para nos prejudicar? Que possamos, se a gente levar daqui hoje a decisão de termos uma reflexão e uma interpretação diferente das situações que acontecem em nossa vida, sejam elas boas ou ruins, nós teremos aqui ganhado a nossa noite. Porque é esse exercício que eu ando fazendo para mim todos os dias. Nos traz consolo, nos traz uma sensação de acolhimento e que nós estamos sendo sustentados. E nós só temos que aprender a conquistar valores que nos façam com que aquela situação deixe de ser ruim e passe a ser indiferente. Jesus, quando ele foi pego pelos soldados do templo, ele foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos, colocaram ele numa cruz. Mas o que ele falou? Compreendendo essa situação toda, que era para a nossa observância de como devemos entender as dificuldades que aparecem na nossa frente. Ele falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Compreendeu a situação de uma forma totalmente diferente. É lógico que a gente não vai tomar uma fechada no trânsito, botar a cabeça para fora e falar: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A gente não está nesse nível ainda. Mas é importante a gente fazer esse exercício, né, e colocar no nosso compromisso que nós possamos refletir de uma forma diferente diante das dificuldades que aparecem em nossa vida.
as vicissitudes derivam de uma causa. As vicissitudes são as coisas ruins, são as coisas boas. Como vamos nos relacionar com as dificuldades é uma coisa importante, mas também é uma coisa muito importante como vamos nos relacionar com os momentos felizes. Se as dificuldades podem nos trazer revolta, os momentos felizes podem nos embriagar de orgulho, de vaidade e também nos trazer vários problemas. Nós temos que ser maduros moralmente para saber lidar com as situações de vida e continuarmos vivendo no mundo sem ser do mundo, como diz Bezerra. Então, seja feita a nossa vontade. Ela tem duas interpretações. A segunda interpretação vai ser o final da nossa reunião, que é muito importante. Mas vamos devagar um pouco aqui sobre a interpretação primeira, que é aceitar essas situações e compreendê-las como devem ser compreendidas. Esse capítulo 5 do Evangelho, ele traz itens de grande esclarecimento, consolo e compreensão. Porque se nós estudarmos ele com profundidade e tentarmos trazer para as situações da nossa vida, a gente vai conseguir compreender a lógica de tudo isso. Por exemplo, causas atuais das aflições. Vítimas de sua imprevidência, orgulho e ambição. Nós somos vítimas de nossa imprevidência, orgulho e ambição. Quando a gente não percebe que o porquê viemos à Terra e o que estamos fazendo aqui, se não percebemos que estamos aqui para a conquista de virtudes e nos envolvemos com os prazeres da matéria e fazemos desses prazeres hedonistas a nossa meta de felicidade, nós estaremos tendo uma felicidade não conquistada, mas uma felicidade alimentada por situações que não estão aqui no coração. Elas se tornam vícios da nossa vida, aonde precisamos sempre disso, sempre daquilo outro, para conquistarmos uma felicidade. E enquanto a nossa felicidade ficar na dependência de algo, de alguém ou de alguma situação, nós não seremos felizes realmente. Nós estaremos somente satisfeitos com uma situação que está sendo benéfica para nós naquele momento. Nós somos os causadores dos nossos próprios infortúnios. Criamos mais sofrimentos do que nós viemos passar pela vida através dos nossos planejamentos reencarnatórios. Quando estamos no mundo espiritual, nós nascemos com o objetivo de passar por isso, como se fossem provas que iriam exercitar a nossa transformação moral. Mas só que essa imprevidência, orgulho e ambição nos causam situações outras, às vezes até muito mais difíceis, fazendo com que a nossa vida seja muito mais difícil do que era para ser, simplesmente por sermos ignorantes dessa necessidade de estarmos aqui, do porquê, da importância da encarnação. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma frase conhecidíssima. Mas o que faz a gente sofrer é a falta da compreensão dessa verdade, a ignorância. Enquanto formos ignorantes de tudo isso que aqui se estuda toda semana, a gente vai ter um comportamento muito personalista, muito egoísta, que vai fazer com que a gente seja sofrendo um sofrimento após do outro, criticando a vida, a falta de sorte, quando na realidade o sofrimento é a nossa criação. Nossa, nós somos os cúmplices, os principais cúmplices do nosso sofrimento. Cada nova falta aumenta uma dívida. A gente vem com uma dívida para sanar. E a gente costuma sair daqui mais endividado do que voltou.
Quando é que nós começaremos a trocar essas dívidas por créditos? Causas anteriores das aflições. Ai, o meu filho nasceu com problema, tão pequenininho e já com problema. Gente, uma criança, um ser humano, se Deus é justo e bom, imaginemos uma criança sofrendo. Qual o tempo que ela teve na sua vida para pecar e estar doente por algum motivo justo? É certo que existem aflições geradas em outras vidas anteriores. Então, várias dificuldades que nós criamos, várias dificuldades que nós trazemos, tudo isso tem uma explicação confortadora, tem uma explicação que consola, que acalenta as nossas angústias, as nossas dificuldades, fazendo com que o seja feita a vossa vontade seja compreendido profundamente quando Jesus coloca isso. Se viemos com um filho doente, se tivemos uma situação difícil na vida, são para essas situações que Jesus falou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pedindo para que nós aceitemos com resignação, porque existe um motivo de estar acontecendo isso. Sempre existirá. Porque numa justiça boa, ela é aceitável, ela deve ser compreendida dessa forma, de forma que a gente possa passar por ela não com desesperos, mas passar por ela com compreensão de que aquilo é uma oportunidade e não algo que nos vem prejudicar. Mais adiante, diz assim: a calma e a resignação aurida da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Gente, quantas ansiedades, quantas angústias, quantos transtornos de depressão, quantos suicídios são consequências dessa ignorância da verdade que nós estamos colocando aqui. A compreensão da doutrina espírita, ela nos faculta entender essas situações, nos preservando de males que não eram para existir, mas que só existem porque nós ignoramos. Mas não ignoramos só aqui, porque estudamos isso dia após dia em nossas casas espíritas, lemos livros, ignoramos aqui. Nós não trazemos o conhecimento da doutrina espírita para cá, como eu falei na prática, no início em relação à prática. Nós estudamos e colocamos em prática. É o exercício. O amor, ele não é nos dado de presente. O amor é um exercício. Da mesma forma que a musculatura hipertrofia no exercício diário na academia, repetindo, repetindo e repetindo, o amor também ele vai hipertrofiando e fazendo parte da nossa vida, do nosso sentimento, no exercício de amar. Querer fazer o bem ao outro, abraçar, querer que o outro se sinta bem, auxiliar, orientar. Muita gente acha que isso é comportamento hipócrita, mas é porque se é a falsidade. Esse comportamento, quando do sentimento verdadeiro, é sentimento de amor, é exercício de querer conquistar alguma coisa boa. Mais adiante vem o bem e o mal sofrer. Gente, bem sofrer, como é que se bem sofre? É aquilo que eu estava falando. As dificuldades aparecem, não é para a gente sair pulando de alegria. Saímos daqui compreendendo essa situação. É porque a gente tem a compreensão de que aquele sofrimento
está marcando para a gente e nos assinalando uma dificuldade que nós temos aqui dentro. Porque enquanto tivermos uma dificuldade aqui dentro, qualquer situação, ao tocar nela, vai nos incomodar, vai nos fazer sofrer. No momento em que estivermos com mais amor no coração, compreenderemos essas situações e não sofreremos. O mal sofrer é passar por essas situações se revoltando, caindo em depressão. Ora, essas dificuldades são escolhidas por nós. Não éramos para estar sofrendo assim. Nós recebemos todos esses estudos, esses ensinamentos para poder, como um instrumento, lidar com esses momentos que a vida nos oferece. Que possamos sair daqui dos nossos estudos, das nossas palestras, né, com a consciência em alerta, para que no momento em que acontecem situações desse nível, possamos nos lembrar: eu estou sofrendo, uma lágrima está escorrendo, por quê? O que falta em mim em relação a virtudes e às conquistas morais que fariam com que essa situação que agora é de dor e sofrimento não sejam de dor e sofrimento? Porque se passa uma situação aqui, na frente de todos nós, cada um vai reagir de forma diferente, muito particular. Uns vão ficar desesperados, outros vão compreender, outros vão sair correndo, outros não vão nem perceber que aquilo é dificuldade. Então a situação em si não é o problema. O problema está em nós, em conquistas. Então que possamos compreender a vida com essa percepção de exercício, de oportunidade que cada situação nos traz para que movimente em nós mudanças que devem ser feitas. O mal e o remédio. O mal, às vezes, é o remédio que o nosso espírito precisa. A dificuldade, às vezes, de interpretar isso. Às vezes, um corpo bonito, uma pessoa alegre, sorridente, esconde uma tristeza profunda. E, às vezes, uma pessoa doente na cama, com a lágrima escorrendo, mas com uma profunda compreensão de amor de Deus, renovando o seu espírito. Quem é doente? Quem está mais necessitado? O Chico vivia de dor, com aqueles olhos dele que sangravam. Ele não ficou com um corpo saudável, ele tinha seus problemas de saúde, ia ao médico. Será que ele era um doente? Então, esse mal e o remédio. Às vezes, as dificuldades, elas vêm para nos fazer mudanças. O xarope amargo, que é ruim de engolir, mas que cura. O bisturi afiado, que corta, mas que salva. O que é mal e o que é bom? Vai tudo depender das conquistas que nós temos aqui dentro. A felicidade não é deste mundo. Esses são itens desse capítulo 5 do Evangelho. Olha só como é que é interessante e profundo. Quantos consolos, compreendendo as situações, nos oferecendo o quanto esses itens abrangem todas as dificuldades que nós temos na vida. A felicidade não é deste mundo. Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados essas dificuldades todas que nós estamos passando, porque elas é que vão nos transformar. São as provas. O professor nos dá prova. Qual é o objetivo da prova que o aluno recebe na sua sala de aula? É ficar nervoso?
tem um objetivo pedagógico de deixar a criança desesperada? Não. Tem um objetivo pedagógico e de orientação e de aperfeiçoamento daquela criatura para que ela cresça ao longo dos anos de estudo e seja alguém na vida, um bom profissional. As dificuldades, as provas que a vida nos dá, elas têm esse objetivo de realizar mudanças aqui dentro, compreendê-las. Qual é a doença real? A doença real é a doença do corpo ou é a doença da alma? A doença do corpo, muitas vezes, ela vem para renovar o nosso espírito. E para terminar, nós temos a segunda interpretação desse seja feita a vossa vontade. A gente aqui poderia lembrar da passagem de Paulo indo para Damasco atrás de Ananias, queria matar ele porque ele era um defensor e um disseminador do Evangelho do Cristo. Mas antes de chegar em Damasco, nas portas, ele vê uma luz enorme e cai ao chão. E o que ele pergunta após o questionamento de Jesus? Saulo, por que me persegues? Será que Saulo, ele responde assim: aceito e compreendo a vida que queres me dar? É isso. Só aceito a vida que queres me dar e eu vou ficar quietinho aqui só aceitando o que você quer me dar, meu Senhor. Não. O que ele pergunta? Que queres que eu faça? Então, o seja feita a nossa vontade não é somente para ficar resignado diante da situação que a vida nos oferece, aceitando que se Deus é justo, que se Deus é bom, que possamos aceitar aquilo, que se vem dele, então vamos levar a nossa vida e vamos aceitando ficar assim. Mas a vossa vontade não é somente para que nós nos resignamos à vontade dele. A vontade dele é para o que temos que fazer. É a atitude de amar, é a caridade. E a gramática portuguesa me perdoe fazer uma licença poética aqui, inventando um verbo, que possamos então colocar aqui o verbo caridar, né? Que é o amar. Que possamos nos oferecer, nos dar, fazendo esse exercício de desprendimento desse egoísmo, que tanto nos faz ver a vida de uma forma equivocada, interpretar as situações erradas, de forma errada, quando na realidade elas vêm para nos beneficiar e não para nos trazer prejuízos ou sofrimentos. É o xarope amargo que nos é oferecido, que é ruim de engolir, mas que ele vai trazer um bem-estar, que nós estamos precisando disso. Que possamos nos desprender da vaidade, que possamos nos desprender do orgulho, que possamos nos desprender de nós, porque nós não somos filhos de Deus para vivermos isolados. Nós não somos filhos de Deus para viver num oásis. Nós somos filhos de Deus para viver em comunidade. E se no homem é um ser de comunidade, é um ser gregário, nós temos a necessidade de entrar nesse contato com o próximo. Porque é nesse contato com o próximo que nós conheceremos quem nós somos. Se eu conseguir fazer amigos, eu vou perceber que eu estou sendo legal, pelo menos. Se eu fizer inimigos, opa, o que está acontecendo aqui? O que aconteceu aqui? Então a gente vai começando a refletir de acordo com os nossos relacionamentos, mas que tenhamos a necessidade e a obrigação de sair de nós, de doar um pouquinho de nós, porque é
é esse particularismo que nos faz sofrer. A felicidade, ela brota de dentro e não vem de fora. O que vem de fora é aquilo que Jesus disse: o ladrão rouba, a ferrugem consome, a traça rói, se desfaz. Mas a felicidade que vem de dentro, que nasce de dentro, a água viva que Jesus disse a samaritana no poço de Jacó, é aquela que vai nos dessedentar para o resto da vida. É como se não fôssemos mais necessitar beber água constantemente, precisando sempre daquela água, de uma forma metafórica, obviamente. Porque o que nos faz dessedentar já faz parte de nós. Então, que possamos compreender que as vicissitudes da vida, o que seja feita a vossa vontade, isso tudo que Deus nos oferece, que possamos interpretar de uma forma melhor, de uma forma mais produtiva. As dificuldades, a pobreza e a riqueza e a felicidade e as suas fases intermediárias, elas são exercícios. Quem vem com dificuldade econômica não está sofrendo um castigo. Quem vem com uma felicidade econômica de riqueza não está recebendo um prêmio. São situações, experiências de vida para que possamos adquirir e transformar nossas situações morais. Que na dificuldade exercitamos a resignação, a compreensão, que na riqueza exercitemos a distribuição, o auxílio, a colaboração. Então, tudo na vida é exercício. E nada vem com o objetivo de nos prejudicar. Seja feita a vossa vontade, tem essa conotação, essa interpretação. Que saiamos daqui hoje com um compromisso com a nossa consciência em alerta, como eu disse um tempo atrás. Com a nossa consciência em alerta de que, se as dificuldades aparecerem, que a gente se permita lembrar desse estudo. Vai, leia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Procure lá qual é o item que mais se assemelha à sua dificuldade atual, seja ela qual for, e reflita sobre aquilo. Com certeza vai trazer uma iluminação, vai trazer um consolo e uma orientação de pensamento, de reflexão e de comportamento. Então, eu agradeço a atenção de vocês, e que possamos ter sido aqui um gatilho, como esse estudo foi para mim, e só passa por mim, e oferecendo a vocês esse gatilho de clicar a nossa consciência, estarmos sempre em alerta, porque dor e sofrimento é nossa culpa e não da vida, que vem de Deus. Boa noite a todos e obrigado pela atenção de vocês.